Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Raniel Campos, bem-vindos ao meu canal Teologia e Tradução. Hoje, depois de 3 semanas de atraso, e desde já eu já peço desculpas a vocês, mas eu realmente estava muito preocupado com o tipo de conteúdo que eu ia trazer aqui a vocês, então eu estive me esforçando bastante para trazer algo relevante, mas depois de tanta demora eu finalmente trago. Judas era predestinado a trair a Jesus? A gente precisa, antes de pensar sobre isso, dar alguns passos atrás e entender, primeiramente, o que eu falei no meu último vídeo postado. No meu último vídeo postado eu falei sobre os mistérios da fé. A minha ideia nesse canal não é tentar ser sensacionalista ou falar alguma grande novidade que você nunca tenha escutado. Muito pelo contrário, o meu trabalho aqui ele costuma ser um trabalho de pesquisa. Eu leio e me dedico a estudar o que outras pessoas que já investiram muito mais tempo que eu nessa área têm a dizer. E a partir disso eu tento condensar e trazer a vocês que estão me escutando agora. Então eu quero começar falando que você não vai sair daqui com uma definição sobre o tema. Eu não vou falar para você assim, Judas era predestinado ou Judas não era predestinado, porque isso é um mistério. Não há como nós afirmarmos de forma totalmente definitiva sobre o tema, porque há um mistério sobre isso. E dentro da nossa fé há mistérios, a ponto onde de fato o nosso conhecimento humano se limita e nós não conseguimos atingir essa... Ai, tô indo tão bem. De fato, há pontos na nossa fé onde a nossa mente, nosso intelecto, ele não consegue alcançar. E aí realmente cabe a fé. Após eu me dedicar, após eu gastar tempo com um determinado tema ou assunto, eu entendo que a partir daqui eu não consigo mais que isso. Ou seja, é um mistério da fé. Cabe a mim então abraçar esse mistério, mas entender que há uma via lógica para eu seguir. Então hoje o que eu vou estar trazendo aqui são alguns pontos centrais a ser levado em consideração para que esse assunto possa ser mais bem visto, mais bem extraído por vocês. Maravilha? E o primeiro ponto que eu tenho a trazer para vocês é uma associação muito preocupante, a qual nós não podemos fazer, que é associar a perdição de Judas com o ato de trair ao mestre. É muito importante nós entendermos que Judas, assim como todos os outros personagens da Escritura, são seres humanos. Todos eles estão condicionados ao mesmo sistema de salvação, conforme nós entendemos no cristianismo. O que isso quer dizer? Que no momento que nós entendemos a leitura de Romanos 1 e Romanos 3, onde mostra a total queda e depravação da humanidade, eu entendo que o homem por si só não pode se salvar. Não há bem nenhum que o homem possa fazer para chegar diante do Senhor e falar assim, Senhor, por causa disso eu posso ser salvo. Não, pelo contrário, não há nada de bom que o homem pode fazer. Da mesma maneira, não há nada de mal que o homem possa fazer para condená-lo ainda mais, porque a sua queda, a sua depravação desde o seu nascimento já é o suficiente para condená-lo. O que eu quero dizer com isso? Que Judas, assim como todos os homens que se perderam e se perderão ao longo da história, né? Ele vai se perder pela mesma razão, porque eles viram o Senhor e não o receberam como seu Salvador. Cristo continuamente diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. A gente tem inúmeros textos que vão reforçar a necessidade de receber a Cristo como seu Salvador, seu único e suficiente Salvador. Cabe ao homem, então, entender a sua situação e, diante disso, clamar, apelar à misericórdia do Senhor e receber a Cristo como seu Salvador. É assim que o homem é salvo. A partir desse processo, o que acontece? O seu caráter é transformado. Coisas que antigamente ele fazia são mudadas. E assim, a luta pelo pecado ela começa a existir. E o caminho pela santidade começa a ser trilhado. Mas entenda que o caminho para a santidade não é um caminho meritório para alcançar o céu. Ou seja, eu não deixo de pecar porque eu quero ir para o céu. Eu deixo de pecar porque eu já estou me encaminhando ao céu e uma vida de pecado não condiz mais com a realidade de alguém que busca a santidade. Porque uma vida de pecado é uma vida que desagrada ao Senhor. Logo, não é uma vida que eu queira viver. Então a luta do homem é isso. Nós não podemos levar a santidade como se fosse o critério para nós nos salvarmos. Mas a santidade aponta que nós somos salvos. Porque apenas aqueles que são salvos de verdade conseguem perseverar e assim caminhar em santidade em direção ao Senhor. Ou seja, assim como a salvação não é por obras, Judas então, a sua perdição não está condicionada à sua traição. Então é muito importante entendermos isso, porque se você tiver uma leitura de que Judas não foi predestinado a trair, nós entendemos então o quê?
que está tudo bem, que o fato de Judas ter traído a Jesus não é como se o Senhor tivesse apontado e assim Judas já iria para o inferno. Não! Ele poderia sim cumprir a profecia nesse sentido, pela sua rejeição ao mestre, mas ele poderia sim ser transformado, ele poderia sim ter tido uma mudança de caráter. Porém, ele não recebeu ao Senhor e por conta disso ele se perdeu. Então é muito importante termos essa definição. Judas, ele se perdeu por não receber ao Senhor, não pela sua traição. Ainda que essa sua traição seja uma consequência dele não ter acreditado que aquele ali de fato era o Messias, ou ele deixou as paixões desse mundo falarem muito mais alto. Então, com esse ponto definido, a gente pode continuar e chegar ao nosso próximo tópico. Antes de falar de Judas, temos que falar da profecia. Existem inúmeros textos que eu poderia estar trazendo aqui para a gente poder abordar, só que esse vídeo ficaria muito grande, a minha ideia não é essa. Então eu quero falar apenas de um texto. E o texto que eu quero ler com vocês é o texto de João 13, a partir do verso 18, que ele diz o seguinte: "Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar." Neste momento, Jesus está parafraseando o Salmo 44. Ou seja, o Salmo 41. Ou seja, o que o Senhor está fazendo? Ele está atestando que de fato havia uma profecia, que de fato havia algo que predizia que o Messias, sim, ele seria traído. Ou seja, nós entendemos que nos planos de Deus, entendendo que o Senhor conhece o passado, o presente e o futuro, as noções de tempo não se aplicam ao Senhor, ele está acima do tempo. Ele já sabia na eternidade que isso aconteceria, isso já estava predito. Agora, onde entra o mistério da fé? Seria Judas a única pessoa que poderia ter executado isso? Ou não? Ou qualquer outra pessoa poderia ter executado isso? O ponto é, ainda que se fosse Judas ou não fosse, de nenhuma maneira esse personagem, o ser humano que trairia o mestre, porque o Senhor disse que isso aconteceria, em nenhum momento isso impossibilitaria esse homem de ser salvo. Por quê? Porque a salvação não está condicionada a isso. A salvação está condicionada ao receber a Cristo como seu único suficiente Salvador. Abrir mão da sua vida de pecados e assim caminhar com Cristo. Então aí está. Esta é a chave. Ou seja, todo o âmago da discussão, se era Judas a única pessoa que poderia ter feito ou não, isso não muda o fato de que o Senhor não teria decretado... Não, aí fica um pouco pesado. Rexy, fica direitinho. Ou seja, o ponto central de toda essa discussão que a gente está tendo é o processo de salvação do homem é um só e não está condicionado ao evento que aconteceu na traição do mestre. O que nós temos que, como afirmar com certeza, havia sim uma predefinição, uma profecia que declarava que um dia Jesus, o Messias, ele seria traído. Mas aquele que o traísse, de maneira nenhuma necessariamente, estaria assim no inferno. Essas duas coisas não precisam necessariamente caminhar juntas. Então, esse é o ponto em que a gente se encontra agora. Há uma leitura que eu posso entender. Não, Judas era aquele que havia sido indicado à perdição desde o começo. Era Judas que deveria ter traído ao mestre. E há uma outra que diz, não, o Senhor, sabendo de todas as coisas, sabia que alguém viria trair o mestre. Então ele poderia colocar, então isso poderia ser uma profecia a partir disso. Existem duas leituras que tentam conversar e uma tentam associar a Judas e outra tenta associar a um outro personagem que um dia faria. Mas de qualquer jeito, essas duas coisas elas podem conversar numa só. E que única coisa é essa? O processo para a salvação do homem continua o mesmo. Então Judas, nas duas ocasiões, ainda assim, não foi salvo pela mesma razão que qualquer outro homem na face da terra não foi salvo, porque não recebeu o mestre como seu Senhor e Salvador, e sim o traiu. Entendem? Então eu quero deixar isso bem fixo com vocês, porque essa é a resposta. A resposta é, não há como saber se era Judas ou não era Judas. O que dá para saber é, aquele que fez isso não foi para a perdição, não se perdeu, não está distante do Senhor por conta do que ele fez, mas por conta de o que todos os homens que não receberam o Senhor fizeram, não receberam. E aí está a resposta. Agora, é possível que você fale a respeito de Mateus 26, a partir do 23 e 25,
quando Cristo declara que era melhor que aquele que iria o trair nunca houvesse nascido. Esse é um tema para uma outra situação. Interpretar esse texto é trabalho para um outro dia. O que eu quero trazer aqui hoje é que o fato de Jesus ter traído, o fato de Judas ter traído a Jesus não o condenou. O que o condenou foi o que condenou a todos os homens, não receber a Cristo como seu único, suficiente Salvador. Então, pessoal, é isso. Eu não sei se ficou tão conclusivo, mas a verdade é que se eu tentasse trazer alguma conclusão, eu estaria aqui tomando um partido, e não um partido correto. E eu acredito que a resposta mais honesta é falar, não é uma resposta definitiva, mas é um caminho comum onde essas duas coisas conversam. E agora cabe a você mergulhar nas escrituras e aí tirar as suas conclusões. Mas nós podemos concordar, pelo menos, no que eu pude estar trazendo aqui. Então, tá começando a chover. Então, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, comentem. Mais uma vez, eu peço desculpas pela demora para postar. Eu sei que foram 3 semanas, mas realmente é muita coisa. A minha rotina é um pouco agitada e às vezes eu não dou conta. E às vezes realmente eu não consigo estudar muito sobre o tema. E aí, gravar aqui, parar e ficar falando qualquer coisa, não acho justo. Eu sei que o nosso público ainda é pequenininho, mas não é correto com você que está assistindo meu vídeo falar coisas na minha cabeça e não ter dedicado pelo menos um tempo para isso. E agora eu gravo esse vídeo um pouco mais consciente que de tudo que eu pude estudar, essa é a conclusão mais equilibrada das que eu pude ver, e eu posso trazer a você e um incentivo para você entender se, bem, será que era Judas de fato aquele que seria traído? Ele era o homem? Era Judas, não poderia ser outro? Não sei, caberia realmente a uma vida de dedicação e entender um pouco mais esse tema. Ou não, poderia ser qualquer um. O Senhor, a gente chegaria aí até num outro ponto, né? Se realmente uma questão de, será que porque o Senhor sabia que trairiam a Jesus, ele predisse? Entra aquelas questões paradoxais a respeito de um ser que não se adequa ao tempo e falar de uma questão temporal. Então, esses paradoxos, eles existem, cabe a gente mergulhar. E aí que entra a importância do meu outro vídeo. É um mistério da fé. Abracemos esse mistério e fiquemos muito felizes, porque o Senhor de fato não nos contou tudo, mas nós temos uma eternidade a passar com Ele, onde Ele poderá nos contar, nos revelar várias outras coisas. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Muito obrigado. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, me deem sugestões, me sigam no Instagram, para a gente poder ter um contato maior. E é isso. Fique com Deus.